sintonizarem o nosso programa, mas eu pergunto, vocês estão prontos para raciocinar comigo sem cochilar, sem dormir, sem roncar? Sim? Então, fiquem espertos e atentos, porque hoje o resumo dos programas anteriores vai ser de lascar. Estão prontos? Então vamos. Vocês estão lembrados quando nos identificávamos com o nome que nos deram no batismo? Vocês lembram que depois de repetir o nome dado, quando alguém perguntava quem éramos, dávamos o nome? Como papagaios amestrados, ainda mostrávamos em seguida documento de identidade, diploma de graduação, de mestrado e de doutorado, que também nos deram para mostrar. Lembram? Lembram então que fazíamos isso porque nos convenceram que somos corpos negros, brancos, gordos, magros, feios, bonitos, héteros e de outros jeitos bobos, formais e artificiais. Vocês lembram, né? É claro que lembram. E lembram que então mentíamos ao reproduzir o que outros nos deram para reproduzir. Aí vocês lembram que um dia resolvemos investigar quem somos por nós mesmos. Chega de repetir o que outros disseram sobre nós. Queríamos saber o que éramos, quem éramos. Aí vocês lembram que raciocinamos e foi como se tivéssemos escapado das trevas da caverna platônica. A luz da verdade se fez. Sob a luz do luar há muitos juramentos de amor. Sob a luz do sol há muitos planos de ir à praia, tomar uma bebida gelada e se espreguiçar numa cadeira confortável. Sob a luz da razão O que mesmo? Parece que não há nada programado para o uso da razão. Por isso o esforço é pessoal e deve ser consciente. Sob a luz do luar há juramentos de amor, que podem ser mentirosos, cheios de segundas intenções. Sob a luz do sol também há muito trabalho. E os descansos são sempre para os mesmos, ou para aqueles que deixam muita coisa importante de lado para fazer o que todo alienado faz. Sob a luz da razão, há conhecimento, amizade, amor e crescimento espiritual para aqueles que estão preparados para aproveitar de maneira inteligente toda a luz que ela venha de onde vier. Todavia, a luz deve ser própria e a razão deve ser consciente e natural. Desta forma, juntando a luz do luar com a luz do sol e a luz da razão com a luz própria, há tanta claridade que não há como não enxergar na natureza a verdade e a divindade. Comprovamos, na ocasião, que Platão estava certo, ensinando que o essencial, o que é real, deve ser desvendado pela razão. Mas vocês lembram que, apesar de estar certo, ele foi acusado de ser metafísico, como se isso fosse um insulto, por declarar que o saber obtido com os sentidos não era suficiente. Ele se recusava a experimentar somente as formas materiais, porque ele queria experimentar
com a razão para descobrir mais ou o que é que as aparentes formas dos corpos materiais escondiam. E nessa busca de Platão, ele afirmou ter descoberto que nós não somos corpos, mas sim criaturas incorpóreas aperfeiçoando a razão em sucessivas reencarnações. Seria Platão um idiota? Seria o Platão um retardado? Os seus adversários espalharam que sim, porque queriam para eles o prestígio de ter o saber melhor, que diziam ser o que a experiência dos sentidos com as formas materiais é que dá. Eles conseguiram o maior prestígio e hoje, embora tenham a capacidade dos sentidos ampliada, com microscópios, telescópios, radares e tecnologias impressionantes, usam a razão matemática pregada por Platão. Eles querem ter razão sem admitir que raciocinam como Platão recomendou. Os empiristas atuais, para gozarem o poder de terem um saber iluminado, o único confiável, de modo contraditório, pregaram que a experiência subjetiva de raciocinar, como Platão, leva a resultados metafísicos que eles consideram falsos, sem nem mesmo examinar. Legal, né? Interessante, né? Então, foi esse radicalismo empirista que alienou as pessoas da própria identidade de ser. Platão foi bem mais coerente e nunca afirmou ser inútil a experiência sensível. Ele ensinou, para quem usa a razão, que os sentidos estão a serviço das criaturas incorpóreas que somos, nas sucessivas reencarnações nas formas materiais. Seria o idiota Platão? A ironia do destino é que o empirista está completamente errado, apesar do grande sucesso e do grande prestígio. Crente que só faz experiência com objetos materiais do exterior, ele está alienado da realidade, porque toda a experiência, olha, prestem atenção, porque toda a experiência que o empirista desfruta só se dá no seu interior, nunca fora de si. Olha, veja, quando apalpamos, ouvimos, cheiramos, etc., só temos as sensações que as coisas provocam em nós. Experimenta aí, vai. Experimenta aí, olha. Pega o copo aí de guaraná, de cachaça, seja lá do que for, toma um gole. Tá frio? Tá quente? Tá gostoso? Agora olhem para qualquer lado, para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo.
percebam o que vocês sentem quando as mãos apalpam, os olhos veem. Avaliem o que sentiram. Em seguida, interpretem, valorizem as formas das sensações obtidas. Como isso, toda experiência resulta subjetiva. O vidro é transparente, ele é duro. Estou falando de sensações. Toda experiência, portanto, resulta, termina subjetiva, e isto significa que a matéria objetiva a matéria objetiva nunca foi e nem é experimentada. O que é experimentado mesmo? A sensação no contato com o objeto do exterior. E não é só com nós que isso acontece, isso é assim com todo mundo, seja leigo ou cientista. E por ser verdade isso que eu estou colocando para vocês, tanto os metafísicos como os cientistas empiristas discordam, lembra no programa passado? Discordam tão somente quanto ao método que usam para verificar se aquilo que sentiram e pensaram sobre ou do objeto está mais próximo ou mais distante do real. Uns usam a lógica racional e outros a experimentação empírica para confirmar ou negar aquilo, as teses, os pensamentos que elaboraram, os valores que pensaram sobre aquilo que sentiram. Vocês lembram quando nós paramos de irradiar o campeonato de futebol filosófico da fé contra a razão? Lembram? Foi no quinto programa, a morte da Bezerra. Nessa época, nós já denunciávamos a ideologia materialista controlando mentes por meio de mentiras. Lembram como desafiamos cientistas e leigos a reproduzir a experiência que confirma a nossa existência como um eu que sente e pensa? Lembra? Então, lembrem que, seguindo a metodologia científica e matemática, fixamos o valor de 1 para a existência do eu que sou aqui e que você é aí. 1 representa o princípio fundamental do universo finito ou infinito dos números e indica que o eu existe de modo único, de modo individual ou singular no universo real. Verifique isso aí. Verifica de novo. Primeiro, sinta. Depois, pense.
e finalmente responda: você existe? Existe? Preste atenção, você existe? Sim. Tá vendo? Tá vendo? Então, está absolutamente provado que o eu existe. Eu existo e você também. Sendo o eu, até o momento, a única coisa que todos, absolutamente todos experimentam e podem considerar real no universo. É a única coisa. Por outro lado, perceba que apesar dos esforços dos físicos atuais, da física quântica, que pesquisam a constituição subatômica, apesar dos esforços, eles não podem dizer com absoluta certeza como é a matéria na realidade. Eles só podem afirmar, sem errar, que o eu existe, sentindo e pensando a matéria e o universo, sendo o único, por enquanto, com existência real e com a qual podemos nos identificar. Óbvio não, óbvio. Com a matéria, é evidente que nós não podemos nos identificar, porque ela é uma concepção do eu. A matéria é concebida pelo eu por meio de ideias e de signos da teoria atômica. A matéria, para existir como um pressuposto ente da teoria atômica, depende do eu que a concebeu. Capite? Agora, o eu existe de modo único, dependente apenas das sensações e da razão para conceber as teses que explicam o universo. Legal, né? Legal. Por outro lado, lembrem que a suposta matéria, ela é concebida, ela é suposta. Muda de forma. Lembraram? Lembraram? Então, por isso, veja, uma coisa que muda de forma, por exemplo, o indivíduo que se transveste, muda de forma e dissimula a sua identidade. Dissimula a sua identidade. Falseia a sua identidade. Ora, a matéria, ela se transforma, dissimula a sua identidade. Para a física atômica, ora, para a física atômica, molecular, subatômica, ora ela se apresenta com a solidez da partícula e ora com a fluidez da energia. Então, enquanto um arranjo molecular que dá forma ao corpo também muda de forma e deixa de ser o que é para ser de outro jeito. Agora, veja bem, o eu não muda. Nós já vimos isso, nós estamos revendo. O eu é sempre o mesmo. O eu passa do corpo do bebê. Lembrem, é tudo uma revisão. Passa do corpo do bebê para o corpo juvenil, do corpo juvenil para o corpo adulto, maduro, e daí passa para o corpo da velhice. Preste atenção
praticamente todas as células que originaram o corpo do bebê são substituídas por outras e mais outras e mais outras, até que as últimas células compõem um corpo totalmente diferente do idoso. Então, se o eu continua existindo com a mesma identidade, olhe, prestem atenção, se o eu continua existindo com a mesma identidade, depois que a forma do corpo muda várias vezes, de que lógica mais ilógica saiu a ideia de que o eu chega ao fim depois da mudança que batizaram pelo nome morte? Puxa vida! Ora, veja bem, se o nome de batismo que nos deram nos deu uma identidade falsa, eu digo, você pergunta, quem sou eu? Eu digo, eu sou Jorge. Não, eu não sou Jorge. Isto é falso. Eu sou eu, porque você é eu. É essa a identidade. Ora, se essa identidade ela é falsa, por que o nome morte não seria mais um nome falso? É razoável perguntar. Nós raciocinamos a respeito e vimos que era falso. Quando alguém afirma, então, nós vimos que o eu chega ao fim, mente. E sabe por que mente? Porque não sabe. E não sabe porque ninguém prova isso. Ora, quem afirma uma coisa que não sabe, que não pode provar, está mentindo. O limiar da razão é ofuscado pela distração, pela pretensão em saber mais do que realmente sabe e ainda fazer pose de grande conhecedor para impressionar aquele que vive da aparência de si e do outro, sem analisar. Pensar não é raciocinar. Pensar é uma coletânea de imagens do dia, de ontem, de agora, sem qualquer compromisso. É um vício. Raciocinar é estar consciente do que pensa e onde quer chegar. É relacionar fatos antecedentes para, na construção das ideias, encontrar os consequentes, sem fazer de conta, sem tirar resposta pronta, apenas encadear o pensamento com coerência. Faz sentido discernir, é uma questão de inteligência. Toda experiência, olha, toda experiência, olha, presta atenção que é legal isso aqui, ó. Toda experiência, seja empírica, ou racional, só confirma a existência do eu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque só o eu experimenta. Mas isso é óbvio. Logo, veja, portanto, logo, todo experimento comprova que o eu existe. Porque o eu existe experimentando. Se só o eu experimenta, toda experiência só prova que o eu existe. Por isso, é absolutamente impossível alguém experimentar o fim ou a inexistência do eu. Viram? Viram que mentira quando alguém diz que o eu chega ao fim? Cientistas e leigos só experimentam o que sentiram, o que sentem,
diante de uma forma material que foi apresentada aos sentidos e depois se ausentou. Sendo assim, as palavras vida e morte, foi o que nós descobrimos, foram criadas para que um eu comunicasse para outro que formas aparecem e depois desaparecem. Quando as pessoas dizem para nós, o sujeito nasceu, cresceu, viveu e morreu, quando a pessoa diz isso para nós, está dizendo apenas que as formas objetivas apareceram, se transformaram e mudaram. É isso que estão falando. Estão falando de corpos. Lembrem que o eu, com existência absolutamente comprovada por todos, universalmente comprovada, não é experimentado como uma forma que aparece, muda e desaparece. Bacana isso aí, não é? Sempre se apresenta como um que toma consciência das formas exteriores e distingue essas formas entre si e de si mesmo. É inteligente. Os órgãos dos sentidos, aliás, estão a serviço dessa consciência inteligente, ajudando-a a se arranjar como pode nas relações com o ambiente exterior. Isto parece óbvio, né? Lembrem também que quando um corpo apresenta movimentos inteligentes e não é uma máquina, inferimos logo, de modo indireto, que nesse corpo há uma consciência de um eu como eu. Mas lembre-se, não posso falar que esse eu que inferi do corpo em movimento chegou ao fim quando o corpo cessa seus movimentos como uma forma que depois se ausenta. A forma dos movimentos. Não esqueçam, já vimos que mudanças do corpo não alteram a constância existencial do eu. É bom lembrar também que absolutamente todas as experiências de todos os homens, sejam experiências empíricas ou intelectuais, são pessoais. Já vimos isso, sendo que a existência do eu é constatada direta ou indiretamente, mas sempre por experiência pessoal, porque não existe outra. Nós já vimos isso aí é bico, é coisa que nós só estamos rememorando. Agora, nós já vimos neurocientistas meia boca afirmando que as funções subjetivas do eu são efeitos das funções objetivas do cérebro. As correntes bioelétricas e cerebrais, para eles, se transformariam em subjetividades da consciência, do sentir,
e pensar. Isto é um absurdo imenso, porque é completamente ilógico e contrário aos padrões das leis científicas que indicam que energias objetivas só se transformam em energias objetivas, nunca em subjetiva. Não tem disso. Nós vimos no programa passado aquele esquema de uma usina geradora de luz, calor. Então, não esqueçam, demonstramos aqui, de modo lógico e experimental, que a única realidade experimentada até hoje pela universalidade dos homens são as imateriais sensações. Imateriais sensações e pensamentos relacionados com a suposta matéria. O eu existente por essa subjetividade não pode ser confundido de modo algum com a suposta matéria objetiva. E se for realmente provado que a matéria existe objetivamente, tal como supõe a teoria atômica, o eu permanece enquanto prova suficiente e definitiva de que a matéria não é a única realidade do universo. Então, lembrem que a matéria, apesar de ser um princípio teórico útil para a produção de tecnologias e utilidades práticas, nunca é experimentada por ninguém. Mas o eu é experimentado por todos universalmente. Chato isso, né? É chato, né? No programa passado, nós demonstramos, então, que o cérebro não possui competência para transformar energia objetiva em consciência subjetiva. Essa competência sobra para outra entidade ou coisa. René Descartes, o grande matemático francês do século XVII, que é tido como o pai da filosofia moderna, por ter considerado o eu uma coisa imaterial, chamou-a de res cogitans, de coisa, res, coisa pensante, ou alma, do mesmo modo que Platão. Mas o Descartes errou. E vocês sabem por quê? Por que ele errou? Porque ele acreditou nos sentidos. Ele acreditou que a coisa material existia. Ele chamou a coisa material de res extensa, ou seja,
uma coisa, res, que tem extensão e ocupa lugar no espaço. Nós, de acordo com as últimas concepções da física quântica, dizemos que essa res extensa é uma concepção passível de erro. Porque ela muda, tem uma identidade volúvel. Então nós dizemos que ela pode ser coisa mais compatível à coisa que sou eu. Deve haver uma similitude entre a coisa que sou eu, a coisa que é você e essa res extensa. É isso que nós estaremos conversando posteriormente. Então, vocês já entenderam que o eu não é o corpo que usam. Já entenderam isso, né? Porque isso é bico. Melhor dizendo, para ficar bem claro, assim, olha, você, meu caro amigo, você, minha cara amiga, não é o corpo que usa. Sem a existência do eu, não há ciência, não há Deus, não há ateu. Sem a consciência, a vivência é de um zumbi. Um corpo que teme o momento em que estará morto, teme o fim, teme algo ruim. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma na forma. Esta é uma lei descoberta pelo homem de mente aberta. Este é o avanço do homem que ainda tem o ranço na concretude que, a miúde, o cientista não consegue encontrar. E com isso se ilude, temendo um dia acabar. O corpo se desfaz, mas ele, o homem, é capaz de a tudo isso observar. A natureza, sua beleza, com ela se cativar, dela as leis tirar, nela se locupletar. Então, ao encerrar então por hoje, eu espero que você tenha claro, né? Tenha claro na memória que mentiram muito para nós. Espera um pouco, falei memória, né? Sobre memória também mentiram. Quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, me ensinaram que memória é a retenção de traços das experiências em proteínas ligadas às sinapses cerebrais. Isso é muito corrente, isso é muito corrente. Este Henry Laborit, um premiado médico, biólogo mundialmente conhecido, neste seu livro famoso, Deus Não Joga Dados, também seguiu essa linha que praticamente todos os estudiosos trilharam na mesma linha ideológica. E eles fazem da memória uma propriedade do corpo material. Para variar, né? Para variar? Não, é para não variar. Uma propriedade do corpo material, ou então a expressão particular do princípio de conservação da energia. Olha que coisa fantástica! Baseado na ideia, a ideia básica é que
os traços, as marcas de uma experiência ficam retidas nas proteínas cerebrais, nas páginas de um livro, numa foto, num papel fotográfico, numa pedra esculpida e trabalhada por um escultor, nos bits do computador, nos bytes do computador. Esses traços, essas marcas retidas na matéria, facilitam a repetição da experiência. Olha, para fundamentar isso, ou para explicar isso, vários estudiosos fazem uma analogia com um papel dobrado. Olha, esse papel aqui é virgem, não parece, está meio amassado, mas é. Então, eu vou dobrar esse papel, não é? Eu dobro o papel. E a ideia fica clara, é isso aqui, olha. O papel registrou e reteve, olha, reteve os traços da experiência na forma deste sulco, na forma dessas ranhuras. E esses traços, então, eles servem de guias e facilitam a reprodução da dobra original. Isso aqui seria a memória. Bacana, né? Não é bacana? Então, olha aí, certinho, demonstrado. Empiricamente parece verdade, né? Mas, se você raciocinar, você irá descobrir que tentam nos convencer que o papel tem memória e, portanto, aprende como você e eu. Cabe perguntar: o papel dobrado desfruta da memória? As páginas deste livro, o papel de uma fotografia, a pedra esculpida, a estátua, os bytes do computador desfrutam da memória? É claro que não. Os traços registrados no papel, na foto, etc., só servem para o eu daqui e o eu daí, para que nós lembremos que ele foi dobrado. Tais traços são apenas lembranças para o eu, certo? Assim como a memória do computador, a foto, etc. Então, amigos, por hoje chega. Sobre memória e consciência, veremos outro dia. Muito obrigado por ficarem comigo até agora. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima.